Doutora Elana, meu filho não come nada. É uma queixa muito comum no consultório e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Então, gente, uma queixa bastante comum no consultório é a mamãe chegar ao papai e dizer: doutora Elana, esse menino não come nada. E aí, quer uma medicação, quer que a tia Elana passe uma vitamina para que a criança comece a comer. Será que existe essa fórmula mágica? Existem algumas perguntas que a gente tem que se fazer quando existe essa queixa. A primeira: ele realmente não come ou ele está comendo da forma errada? A maioria das vezes, a gente vai procurar e vai ver que o problema não é o não comer. O problema é não comer o que devia comer, não é isso? Então, é uma das perguntas que vocês vão se fazer. Ele não está comendo ou ele está se saciando, está saciando a sua fome de uma forma não ideal? Ah, doutora Elana, realmente ele não come. Não come mesmo. E aí, a gente vai para outra pergunta. Será que o não comer o problema está na criança em si? Será que vai ser com uma vitamina que eu vou conseguir resolver essa situação? Então, vamos parar para pensar e vamos ver como é que está a rotina alimentar do seu filho, né? Lembrar que a criança aprende aquilo que o adulto está disposto a ensinar. Nós estamos formando uma educação alimentar na criança. E aí a gente tem que parar para pensar. Primeiro, o meu filho come quando ele quer ou quando eu quero que ele coma? Né? Então, muitas vezes, a gente quer forçar a criança a comer. A criança não está com a necessidade, ela não está sentindo ainda a vontade de comer. E a gente vai lá porque a gente acha que aquele horário é o horário que ela tem que comer, né? A gente adulto tem muito mania de achar pelas crianças e às vezes esquecer o respeito pelo tempo dela. Então, aquela criança, ela tá indo comer quando ela tem necessidade? Eu tô deixando ela ter essa necessidade de comer? Muitas vezes, a gente, na angústia de ver o filho saciado, né, de barriguinha cheia, que eu sei que essa é uma das maiores alegrias da mãe, é quando vê o filho comendo, mas ele não almoçou naquele momento que eu queria que ele almoçasse, então eu vou lá e dou um leitinho a ele ali, para que ele não fique com fome. E aí, eu estou saciando ele de uma outra maneira. Então, a gente tem que parar para pensar, primeiro isso, como é que está sendo a rotina alimentar da minha casa? Eu conheço os horários do meu filho, eu conheço as suas preferências, né? Isso tem que ser feito desde o começo, desde o início da educação alimentar, para que as coisas se tornem mais fáceis. Então, não estabelecer uma rigidez de horário que você acha que seu filho tem que comer. Conheça a rotina do seu filho, tente formar junto com ele essa rotina. Isso vai deixar bem mais fácil a aceitação do alimento. Eu sempre coloco para as mamães no meu consultório. Se você está saciada, se você está ali de barriga cheia e chega alguém com um alimento que você não conhece, nunca provou ou que já provou e gostou mais ou menos, se você está cheia, não vai te interessar experimentar. Mas se você não é nem com fome, gente, não é deixar a criança com fome, mas deixar ela com interesse em comer. Se você está sentindo a necessidade do comer, então você vai se interessar em pelo menos experimentar um sabor novo. E aí, muitas vezes, a gente vai se acostumando e vai gostando dele. O exemplo, você está sendo um exemplo para o seu filho? Muitas vezes a gente diz para a criança que ela deve comer fruta, que ela deve comer verdura, que não deve comer o açúcar, que não deve tomar o refrigerante, mas a gente está lá comendo tudo isso na frente dele. A gente às vezes coloca a criança para comer uma fruta no lanche e vai tomar o nosso salgado com refrigerante. E aí, a criança vai se interessar pelo que você está comendo. Você está fazendo o exemplo na frente dela? Você é o exemplo dela? Não esqueça que o exemplo, ele é fundamental.
Então, papais, mamães, vovós, enfim, quem fica com a criança tem que sentar a criança junto na hora da refeição, comer junto dela, né? O alimento semelhante com que a criança está se alimentando. É outra situação que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. A outra é a gente ver a forma que a gente está colocando esse alimento para a criança. A gente está forçando ou a gente está fazendo com que ela goste da hora da alimentação? Como é que está aquele momento? Está sendo um momento bom, um momento agradável, um momento em que você tira um tempinho para se dedicar à criança, para oferecer a comida? Ou está sendo um momento da sua casa agitado, em que você deixa lá a comida, em que você grita para a criança vir comer? Ô fulano, senta na mesa e come todinho. Como é que está sendo esse momento na sua casa, hein? Então, gente, com essas reflexões, a gente começa a pensar, será que a maior responsabilidade na educação alimentar é mesmo da criança? Será que eu posso estar mudando hábitos em mim, na minha família, que vai ajudar realmente meu filho a melhorar o hábito alimentar dele? São com esses questionamentos que eu quero deixar vocês hoje, tá? E a gente pensar um pouquinho sobre eles. Claro, sempre deve ser feita uma avaliação com o pediatra, saber, né, se tem alguma causa orgânica, tipo uma anemia, verminose, enfim, alguma causa que a gente possa estar ajudando também com a medicação. Procura a orientação do seu pediatra, saber como vem o crescimento do seu filho, se vai precisar de um reforço maior. Às vezes, né, esse apoio profissional, ele vai ser fundamental para ajudar vocês na criação desse hábito. O apoio de um nutricionista infantil também fundamental nesse período. Então, são hábitos que devem ser criados para que tenha uma rotina alimentar adequada na família, sempre contando com a ajuda do profissional, do seu pediatra, para que as coisas ocorram de uma maneira mais fáceis. E se você não conseguiu fazer isso desde o início, desde a introdução alimentar, nunca é tarde. Sempre pode acontecer a reeducação alimentar, mas lembrando que o quanto antes você fizer isso, mais fácil incorporar a alimentação adequada na rotina do seu bebê. Deixe suas dúvidas, deixe aí sugestões, compartilhe esse vídeo e a tia Elana está à disposição para dúvidas de vocês. Um grande abraço.